Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra ainda nesse tema de jejum, uma palavra intitulada necessidade legítima, caminho ilegítimo. Essa palavra, na verdade, ela é trazida em duas partes. Então, hoje nós teremos a primeira parte. Próximo domingo nós teremos a segunda parte dessa palavra, tá certo? Então, justamente por estarmos nesse tempo de jejum, a gente está buscando falar um pouquinho mais sobre aquilo que se vive enquanto se jejua e para que jejuamos, tá bom? Então, o nosso paradigma principal de jejum, o nosso modelo principal de jejum é Jesus. Talvez em algum momento você, da sua caminhada, você diga, mas para que eu preciso jejuar? E aí eu vou te responder, e para que você precisa entender? Você não precisa entender, você só precisa imitar. É só isso que a gente tem que fazer, imitar Cristo. Se a gente imitar Cristo, tudo vai bem com a nossa vida. Cristo jejuou? Jejuou. Então, nós temos que jejuar. Cristo orou? Orou, então nós temos que orar. Cristo sacrificou, então nós também temos que sacrificar. Cristo sofreu, então por que nós nos queixamos se passamos por sofrimentos? Então nós precisamos ter isso como algo muito forte nas nossas vidas. E antes de trazermos a palavra, eu quero orar junto com você. Fecha os olhos agora, inclina a tua cabeça, se concentra na oração. E vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos durante esses 21 dias de jejum, de estarmos na tua presença, de buscarmos a tua face. E especialmente te agradecemos, Pai, porque te encontramos quando te buscamos de todo o nosso coração. Te pedimos, Pai, que nessa palavra de hoje, nós possamos ser poderosamente edificados, que essa palavra possa gerar vida na nossa alma, que a nossa alma seja transformada na imagem do Teu Filho amado. No nome de Jesus, amém. Queridos, esse momento que nós destacamos aqui para falar do jejum, está contido em Mateus 4, de 1 a 11. Mas não somente nele, também em Marcos, de 1 a 12 e 13, e também em Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Então, na verdade, é importante que você perceba que esse jejum, ele foi falado nos 3 evangelhos sinóticos, tá bom? Chamam-se sinóticos, porque eles estão falando a mesma história para públicos diferentes, tá bom? Então, se você pegar Mateus, Marcos e Lucas e colocar um do lado do outro, se você pegar 3 Bíblias, quero ler os evangelhos sinóticos ao mesmo tempo, você vai abrir uma Bíblia em Mateus, outra em Marcos, outra em Lucas. Razoavelmente, você vai ver que elas seguem o mesmo trilho. Às vezes, até as mesmas palavras são utilizadas, mas vai divergir aqui e ali. Algumas informações vão divergir. E eu quero explicar para vocês por que diverge. É porque os públicos para cada um daqueles evangelhos era diferente. Enquanto o evangelho de Mateus, o público era um público judeu, eram cristãos que converteram do judaísmo, o evangelho de Lucas, ele era destinado a gentios, pessoas que não tinham cultura judaica. Então, o que Mateus enfatiza é aquilo que é significativo para um judeu. Aquilo que Lucas enfatiza é aquilo que é significativo para um público gentil. Tá bom? Então, é por isso que eles contam histórias, a gente tem a impressão de que as histórias são diferentes. Mas elas não são diferentes, é a mesma história, contada, enfatizando aspectos, visando o público a que aquela carta era destinada. Então, o evangelho, ele era escrito
né, em forma de carta, né, para um público, especialmente o Evangelho de Lucas, né? Ele já inicia o Evangelho e Atos também, né, dando o destinatário daquele Evangelho. Quem é que lembra qual era o destinatário do Evangelho de Lucas e de Atos? Quem era o destinatário? Teófilo, né? Teófilo, que não se sabe bem se era uma pessoa ou se ele falava Teófilo como aqueles que amam a Deus, né? Teófilo é aquele que ama a Deus. Então pode ser que Lucas tenha usado a palavra Teófilo, na verdade, para representar todos nós que amamos a Deus, tá bom? Então, a gente vai dar uma ênfase um pouco maior aqui em Mateus 4, de 1 a 11, por isso nós o leremos agora. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito, aos anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Jesus, logo após o batismo, né, ele foi ao deserto, mas quem foi que levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo, não foi? E para que Jesus foi ao deserto? Para ser tentado. Reflete um pouquinho sobre isso. Jesus tinha acabado de ser batizado, né? Ele tinha acabado de ter um momento sobrenatural com Deus, não é mesmo? O Espírito Santo se manifestou naquele momento, em forma de pomba. O próprio Deus, de maneira audível, falou, eis o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me agrado. Imagina só essa experiência. Se você tivesse essa experiência, e no dia seguinte, fosse tentado, o que é que você acharia? O que é que você pensaria? Sexta-feira e ontem nós tivemos um momento muito especial aqui, uma vigília abençoada, foram 2 vigílias, né? Nós iniciamos o ano com 2 vigílias, uma sexta e outra sábado. Né? O Magno Alves esteve aqui conosco. Na sexta-feira nós participamos, eu e minha esposa, mas no sábado nós tínhamos um casamento. Pense num povo para casar, é esse povo da Paz Church. O povo para casar. Oh, glória, aleluia. Então, se você quer casar, aqui é o lugar. E se você quer permanecer casado, aqui também é o lugar. Amém? Sexta-feira eu fiz um casamento, sábado teve outro casamento. O povo para casar. E foi muito interessante estar nesses casamentos, mas no sábado nós não pudemos estar aqui, né, porque nós estávamos no casamento do Mateus e da Rebeca, né, mas eu ouvi falar que o momento foi sobrenatural, né, então imagina só, você que esteve aqui na sexta-feira, você que esteve aqui no sábado, que recebeu poderosamente de Deus, o que é que você acharia se logo depois de ter recebido assim uma experiência sobrenatural de Deus, viesse um pensamento completamente impuro à sua mente?
que é que você pensaria? Não diga para ninguém não, só seja sincero com você. O que é que você pensaria? Jesus foi tentado no deserto. Né? Deserto é lugar de solidão. Né? Deserto é lugar de solidão. É um lugar onde nós não temos distrações. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. E aí eu te pergunto, e o nosso deserto? Tem alguns irmãos aqui na Paz Church que estão fazendo romance real, né, que é um namoro santo, ou pelo menos se pretende que seja, né? E tem um momento desse namoro santo em que eles mesmos inventaram aí um tal de um deserto. Eu nunca ouvi falar disso, eu nunca usei essa palavra no meu romance real, mas agora tem um negócio de um deserto aí que eu não sei o que é, né? Mas amém, se o pessoal está fazendo e está dando certo, continue fazendo, não tem problema não. Eu estou entendendo esse deserto como um momento, né, da pessoa se retirar um pouquinho mais, se afastar um pouquinho mais, para orar e jejuar um pouquinho mais. Eu estou entendendo dessa maneira, né? Se for assim, maravilhoso, não tem problema nenhum. Mas o deserto, queridos, o deserto, para Jesus, foi momento de tentação. E aí eu te pergunto, você está passando por algum deserto? Você está passando por algum tempo de tentação? Você está sendo tentado em alguma área da sua vida? Jesus procurou a solidão para estar mais alinhado, mais concentrado naquilo que Deus esperava dele. Mas não foi só isso. Jesus foi ao deserto para ser tentado, para se identificar conosco. Nós acabamos de celebrar a Santa Ceia, né? O pastor Gilson muito bem falou aqui, que ele recebeu na sua carne, no seu corpo, a punição pelos nossos pecados. Jesus foi tentado em todas as áreas que você possa imaginar, porém não pecou. E o momento especial no qual ele foi tentado foram esses 40 dias de deserto. Lá ele foi tentado de todas as maneiras e se identificou com cada um de nós. Mas sabe o que é melhor? Ao final dos 40 dias, ele não pecou. Ao final dos 40 dias, ele permaneceu fiel ao Senhor. E é exatamente por isso, por essa vitória de Cristo, que nós temos que nos levantar todas as vezes que nós somos tentados ou pecamos, nós temos que nos levantar e dizer: eu continuo sendo salvo, eu continuo sendo filho de Deus, porque Jesus conquistou isso através da sua caminhada e através da sua morte na cruz, mas especialmente da sua morte na cruz. Então Jesus conquistou isso no nosso lugar. Então, quando nós buscamos nos parecer com Deus, quando nós buscamos nos parecer com Cristo, é um ato de gratidão, não uma condição para a salvação. Tá certo? Ninguém aqui é salvo porque é bem comportado. Ninguém aqui é salvo por ser ético. Ninguém aqui é salvo porque é bonzinho. Nós somos salvos porque cremos em Cristo. É só isso. Agora, porque nós cremos em Cristo, nós somos éticos. Porque nós cremos em Cristo, nós temos uma moral. Porque nós cremos em Cristo, nós nos preocupamos com os outros. Porque nós cremos em Cristo, nós buscamos fazer boas obras. Porque nós cremos em Cristo. Não para crermos em Cristo. Então, queridos, a solidão foi algo que Jesus buscou nesse tempo de deserto. E aí eu quero me deter um pouquinho mais nesse aspecto de solidão, porque tem muito crente que acha que pode fazer uma caminhada só. Ah, Jesus foi para o deserto e ele ficou só no deserto. É verdade, mas ele passou a vida toda no deserto. Ele passou 40 dias. Ele passou um período, 40 dias, queridos. 40 dias para um judeu quer dizer muito mais do que para nós. 40 dias para nós entendemos como algo literal, né? E de fato, eu creio que foram 40 dias literais que Jesus esteve no deserto. Mas 40 dias para um judeu significava muito mais do que 40 dias literais.
40 dias para um judeu significava uma era inteira, né? Foram 40 anos no deserto, quando deveriam ter sido 40 dias. Lembra disso? Então quer dizer uma era. Então Jesus estava naquele momento passando 40 dias, porque ele estava recebendo a tentação, não apenas daqueles que estavam vivos enquanto ele esteve aqui na terra, mas de toda a humanidade. Toda a humanidade era representada naqueles 40 dias. Toda a natureza, todo o tempo e espaço, ele estava ali para salvar o mundo, para salvar a criação de Deus. Não apenas o homem, tá certo? Não apenas o homem, a natureza também é salva através da nossa salvação. A natureza foi corrompida por causa do nosso pecado, e a natureza será salva na medida da nossa redenção. Amém? Então, se porventura você está só, se porventura você não tem um life group, hoje aqui em Sobral são 74 life groups, né? Então, de quarta a sábado tem life groups, só não tem domingo, segunda e terça, né? Só não tem nesses dias, mas quarta, quinta, sexta e sábado tem life groups, em vários bairros de Sobral. Então, tem alguém aqui que ainda não tem um life group? Só levante sua mão se você não tem um life group, levante sua mão bem alto, se você não tem um life group, né? Amém, todo mundo aqui está em life group, oh glória, aleluia, aleluia. Mas se você não tem, ou tem notícia de alguém que não tem um life group, leve essa pessoa a conhecer um life group, porque aqui nesse ambiente de culto, muitas vezes é difícil nós nos conhecermos. Alguns de vocês eu conheço por nome, outros eu não conheço por nome. E por quê? Por conta da quantidade de pessoas. Somos muitos, graças a Deus. Mas nos life groups, nós somos pequenos grupos, onde todas as pessoas se conhecem, onde todas as pessoas se tratam pelo nome. Então, isso é importante. Não ande só, não faça a sua caminhada só. Jesus se retirou por um tempo. Logo depois daquele tempo, ele se reuniu com quem? Com seus discípulos. Ele chamou os discípulos, quando ele terminou o tempo dele de deserto. Então, talvez, né, você se encontre num deserto. E esse deserto pode ser um tempo de espera. Você está esperando alguma coisa que até agora não aconteceu? Talvez seja um conflito emocional. Você está passando por alguma tentação emocional? Tem estado triste, tendente à depressão? Você tem estado ansioso? A ansiedade hoje é um problema terrível no mundo, não é só aqui no Brasil, não, no mundo todo. A ansiedade está sendo um problema terrível. Você tem andado ansioso? Essa ansiedade pode ser o teu deserto. Talvez seja um desafio financeiro. A famosa liseira, né? A liseira também pode ser deserto na vida de um crente. Deus deseja que a gente viva na liseira? Claro que não. É evidente que não. Por isso é que tem um livro de Provérbios. Você já leu Provérbios? Meu amigo, você quer prosperar financeiramente? Leia Provérbios. Porque prosperidade financeira para um crente não é ter muito dinheiro, não. É saber administrar o que Deus nos confia. Isso, de fato, é prosperidade. Não é ter muito dinheiro, não. Tem gente que tem muito dinheiro e não é próspero coisa nenhuma, né? Porque conseguiu aquilo por meios ilícitos, ou então conseguiu aquilo para formar a identidade dele. Isso não é prosperidade. Isso pode ser posse de dinheiro, isso pode ser posse de recursos, mas não é prosperidade. Talvez o teu deserto seja um desânimo espiritual. Você está passando por desânimo espiritual? Está no meio do jejum, você diz, não estou nem com vontade de fazer jejum, não. Passar fome para quê? Deus vai se agradar do meu jejum? Eu até já li uma vez, num profeta, que eu não lembro qual foi,
o profeta. Mas ele disse até que a verdadeira religião não seriam essas coisas, mas cuidar do órfão, da viúva, cuidar do necessitado. Né? Então, Deus se agrada é disso, não é do meu jejum, não. Você está passando por isso? Você está sem vontade nenhuma de orar? Você está sem vontade nenhuma de ler a palavra? Está passando por isso? Deixa eu te dizer uma coisa importante, queridos. Um dos efeitos maravilhosos que o jejum tem sobre a nossa vida é nos ajudar na nossa disciplina. Nós não fazemos jejum com o objetivo de nos disciplinarmos, mas uma consequência do jejum é a disciplina. Então nós aprendemos no jejum a levar a nossa alma a fazer o que ela deve fazer, apesar dela não querer fazer. A nossa alma, o nosso coração, é como uma criança cheia de vontades, que quer porque quer, porque quer, porque quer. Ela não precisa de razão para querer e para fazer. Ela quer fazer e ela vai lá e faz. E tem um bocado de gente chamando isso de liberdade. Isso não tem nada a ver com liberdade. A pessoa é escravo sem algemas. Mas escravo de quem? Do próprio coração. E a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Alguém aqui quer viver uma vida de engano? Ninguém quer. A gente quer viver uma vida real. A gente quer viver uma vida que seja palpável. Não é isso que a gente quer? Então, está passando por algum desânimo espiritual? Persevera. Persevera. Guarda a palavra no teu coração. Muitas vezes o deserto é um processo de amadurecimento. Tem aquele versículo que eu gosto muito de falar e é evidente que eu gravei esse versículo para me ajudar nas tentações, né? Às vezes quando eu sou tentado, é esse versículo que normalmente vem do meu coração para a minha mente. Tiago, capítulo 1, versículo 2, tem de motivo de grande alegria se passares por provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, a fim de lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, não é exatamente isso que nós queremos, integridade, não é isso que nós queremos, maturidade. Nós não queremos ter uma identidade firmada, uma identidade clara, não é isso que nós queremos? É isso que nós queremos. Deus usa as tentações para isso, tá certo? Deus não é aquele que causa a tentação. Tá bom, querido? Deus não causa a tentação. Estou sendo tentado por Deus. Não, Deus não tenta ninguém. O que é que nos tenta? Os nossos maus desejos. O nosso coração desorganizado afetivamente. É Ele que nos provoca tentações. Mas Deus usa essas tentações para nos levar à maturidade. E de que forma Ele faz isso? De que maneira Deus faz isso? Queridos, Deus faz isso na medida do que nos fortalece no momento da tentação. E como Deus nos fortalece no momento da tentação? Jesus nos ensina aqui nesses versículos que Mateus nos traz. Marcos relatou que Jesus estava no deserto com os animais selvagens e os anjos o serviam. Lembram disso? Então o deserto representa esse ambiente hostil. Tem muito crente que acha que por ter tido uma experiência sobrenatural com Deus, porque ele vê anjos, ele não vai passar por tentações. Ou então ele está passando por tentações e ele acha que por estar sendo tentado, ele é um pecador. Ele é indigno de Deus. Ele nem pode se aproximar de Deus. Queridos, esses dois aspectos são mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Então, se esse tipo de pensamento tem ocupado a tua mente, você pode repreender no nome de Jesus e esse pensamento vai ter que fugir. Faça o que Jesus fez, para trás de mim, Satanás. Né?
Longe de mim, Satanás, que eu não quero conversa contigo. Deixa eu te dizer uma coisa, Satanás, quando ele se coloca diante de nós, ele não aparece de chifre e rabo, não. Tem gente que acha Satanás só está perto dela se porventura ele aparecer lá de chifre e rabo. Para início de conversa, Satanás com chifre e rabo é uma construção cultural, foi uma construção histórica medieval, não tem nada a ver com quem Satanás é, tá bom? Então esse Satanás de chifre e rabo foi uma mistura de deuses pagãos, aí eles quiseram associar o diabo àqueles deuses pagãos, e aí transformaram o deus pagão no diabo, aí ficou um diabo com rabo e chifre. Às vezes tem diabo até com escama. Não, queridos, a Bíblia não diz como é que o diabo é. E até fala que ele aparenta alguém muito sedutor, que ele aparenta alguém desejável de se estar perto. Olha só, né? Tem gente que pensa, se o diabo chegar perto de mim, eu vou sentir medo, eu vou sentir frio, eu vou sentir angústia. Vai não, querido, vai não. Não vai não, porque quando ele quer se aproximar de nós, ele deseja nos seduzir e na sedução dele nos enganar. Quem quer pegar a galinha de show, não diz. Então ele não aparece dessa forma. Ele aparece através, muitas vezes, de um pensamento que se parece com o pensamento nosso. Ele não fala conosco como outra pessoa falaria com você. Ele fala com você como se fosse você pensando. Então, todas as vezes que você tiver um pensamento, eu sou impuro, pode lançar para o inferno esse pensamento, porque esse pensamento não é de Deus, esse pensamento é do diabo, então não aceite esse pensamento. Agora, se vier um pensamento, eu sou filho de Deus, de onde veio esse pensamento? De onde veio? Só pode ter vindo do Espírito Santo. Aí você recebe. Aí você recebe. Aí você retém. Mas se é um pensamento de mal, se é um pensamento de prejuízo, se é um pensamento de engano, se é um pensamento de sedução, te afasta desse pensamento. Esse pensamento não é teu. Não é teu. Olha para a pessoa que está do teu lado, olha nos olhos dela e diga para ela, esse pensamento não é teu. Então lembra disso, tá bom? Lembra disso. Se o teu pensamento corresponde à palavra de Deus, aí sim, aí tome posse desse pensamento. É seu, tá bom? É seu. Deus te deu, é seu. Mas se o pensamento que você está tendo não é o que a Bíblia diz ao teu respeito, despreze, repreenda na autoridade do nome de Jesus. Amém? Bota a mão na cabeça assim. Isso. Aí agora você diz, sai agora no nome de Jesus. Pronto. Está liberto. Está liberto. Sabe, queridos, a presença dos anjos com Jesus manifesta para nós que Deus nunca nos abandona. Então, no momento da tentação, no momento da tribulação, no momento da angústia, no momento da dúvida, Deus continua conosco. Até no momento do pecado, Deus continua conosco. E com isso eu não estou incentivando ninguém a pecar, não, pelo amor de Deus. O que eu estou te dizendo é que mesmo que você peque, Deus está ali contigo. E Ele está preparado para te erguer. Ele está preparado para te perdoar. Ele está preparado para te dar um novo caminho. Você crê nisso? Qual foi a duração da tentação? 40 dias. Então, queridos, a primeira tentação, necessidade legítima, caminho ilegítimo. Mateus 4,3 diz, se você é o filho de Deus, né, e aí completava, se você é o filho de Deus, o que é que Satanás queria fazer com isso? O que é que vocês acham? Por que Satanás dizia, se você é o filho de Deus, né, é uma frasezinha bem pequena,
mas uma frase cheia de significados. Primeiro que ela começa com se. Satanás estava querendo que Jesus provasse alguma coisa para ele, Satanás. Se você é o filho de Deus, Satanás estava querendo colocar dúvida sobre a identidade de Cristo. Se você é o filho de Deus, era isso que ele queria fazer. Então, se ele fez isso com Jesus, não vai querer fazer com você também? Vai. Então, ele vai chegar para você e vai dizer: se você é filho de Deus, por que está pecando desse jeito? Se você é filho de Deus, por que está passando por fraqueza espiritual? Se você é filho de Deus, por que está vivendo na liseira? Se você é filho de Deus, por que está devendo só a duas pessoas? Deus e o mundo. Se você é filho de Deus, o que é que você vai fazer se Satanás vier com esse pensamento para você? O que é que você vai fazer? Vai botar a mão na cabeça e dizer: sai agora no nome de Jesus? É isso? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então o que a gente tem que fazer é resistir. Queridos, eu preparei uma série de mensagens, né? Nós temos aqui um grupo de esboço, é onde eu compartilho os esboços, né, de mensagens que a gente vai trabalhar, né, para que os outros pastores possam estudar e repregar. Então, hoje eu prego aqui no Oeste, minha esposa estará lá no Junco mais tarde. Então, ela já recebeu esse esboço, já estudou o esboço e mais tarde ela vai pregar lá no outro campus. Então, eu já compartilhei essa semana 4 mensagens, 4, né? A gente vai terminar essa série, depois a gente vai começar essa outra sobre a igreja, tá certo? Sobre a igreja como exército do Senhor na terra. Então, nós temos a igreja militante, que somos nós temos a igreja triunfante e temos a igreja gloriosa. E nessa série nós trataremos disso. Mas por hora eu quero te lembrar de uma coisa: como igreja militante, o que é que faz um militar em guerra? Ele faz o quê? Ele luta. Então, se nós somos a igreja militante, o que é que deve fazer parte da nossa rotina? Luta. Agora, luta com vitória. Porque nós já entramos nessa luta certos da nossa vitória. Você está certo da sua vitória? Jesus já venceu no nosso lugar. A palavra diz: em todas essas coisas, vocês já são mais do que vencedores. Então, nós já somos mais do que vencedores. Nós entramos nessa batalha diariamente, mas nós já vencemos essa batalha em Cristo Jesus. Ele foi tentado de todas as maneiras e suportou todas as tentações sem pecar. A nossa identidade é? A nossa identidade é Cristo. Então, se a minha identidade é Cristo, eu já entrei nessa batalha vitorioso. Então, pastor, por que é que eu tenho que, então, lutar contra a tentação? Porque agora, né, o que é que diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, por que é que nós lutamos? Por que é que nós resistimos à tentação? Porque não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, a minha vida deve glorificar a Ele. Então, é por isso que nós lutamos, para que a nossa vida glorifique a Deus. Nós cometemos pecados? Cometemos, muitas vezes por falta de vigilância, né? Satanás fica aqui no ouvido e a gente, né, não presta muita atenção e se distrai e acaba pecando. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: o momento mais perigoso da vida do crente não é o momento da luta, não, viu? O momento mais perigoso da vida do crente é o momento do descanso. Enquanto o crente está lutando, ele recorre a Deus,
ele depende de Deus. Enquanto o crente está em lutas, ele fica indignado com o pecado e com as pressões do mundo. Enquanto ele está em luta, ele se sente fraco, e por se sentir fraco, ele busca um Deus forte. Mas quando o crente está descansando, vocês lembram o que foi que aconteceu quando Davi descansou, quando deveria estar em guerra? Pois é, o que aconteceu com Davi também pode acontecer com qualquer um de nós. Então nós temos que estar sempre vigilantes. Se porventura não existem lutas para você travar, se porventura não existem desafios para você suportar e superar, desconfie que você esteja num momento de descanso, viu? Desconfie. Então, o momento mais perigoso para nós não é o momento da tentação, é o momento que a gente não está sendo tentado. E será que tem algum momento que a gente não é tentado? O que é que você acha? Será que tem algum momento em que a gente não é tentado? A palavra também fala sobre isso. A palavra diz: estejam vigilantes, estejam vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, é como um leão que vive ao nosso derredor, rugindo e buscando a quem devorar. Então, o que é que essa palavra diz? Estejam vigilantes. Ele está rondando constantemente. Então, se você não está se percebendo em luta, fique alerta, pode ser que você esteja descansando demais. Pode ser que você esteja muito relaxado no momento da luta. Então, o nosso momento de maior preocupação não é o da batalha, não é o da tentação. O nosso momento de maior preocupação é o momento em que tudo vai bem. É o momento em que a gente é tentado a não depender de Deus. É o momento em que a gente é tentado a achar que nós não temos mais nada a fazer. Esse é o momento perigoso para a nossa vida. Esse é o momento em que, por falta de vigilância, o pecado pode entrar no nosso fazer. Porque o pecado já foi vencido na cruz, mas os nossos hábitos ainda são pecaminosos. Então nós temos que estar vigilantes para não cedermos ao pecado. Hoje a tentação soa assim: se Deus te ama, por que está acontecendo isso com você? Se você é cristão mesmo, não estaria passando por isso. Você precisa provar o seu valor. Esse pensamento já veio alguma vez à sua mente? Você precisa provar seu valor. Você tem que provar para as pessoas que você é tal coisa. Me responde uma coisa: a gente precisa provar alguma coisa para alguém? Tem até uma música que diz: eu não preciso provar nada para ninguém. Não diz isso aí? O meu prazer é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. A gente canta isso. A gente canta isso. Quando o cristão esquece a sua identidade, ele tenta se afirmar pelo que tem. Então, quando o crente não tem uma identidade bem firmada, ele precisa ter muito dinheiro para as pessoas o admirarem pelo dinheiro que ele tem e não por quem ele é. Quando uma pessoa não tem uma identidade bem firmada, ele precisa se validar pelo que ele faz. E às vezes, o que ele quer fazer coisas que até parecem espirituais, né? Eu preciso um dia ser pastor, eu tenho que ser pastor para as pessoas me admirarem, eu tenho que ser pastor para as pessoas me cumprimentarem, eu tenho que ser pastor para eu ser conhecido na minha cidade, eu preciso ser pastor para ter o respeito dos membros da minha igreja. É para isso que se é pastor? Não é para isso. Isso é consequência do pastorado? É consequência. Hoje eu ando na rua aí, eu tenho que ter cuidado, né, andar sorrindo o tempo todo, como eu faço aqui na igreja, né, eu entro aqui na igreja já sorrindo. O irmão uma vez até me perguntou: pastor, como é que você consegue passar o dia todo assim, feliz, rindo? Não, querido, quando eu chego aqui na igreja, que eu faço essa cara, né, boto um sorriso assim pregado na cara e vou rindo, porque ninguém precisa suportar qualquer tentação que eu tenho no dia, não.
Mas, na verdade, a gente deveria ter esse sorriso, era direto. Né? Eu estou até compartilhando e confessando para vocês aqui uma religiosidade. Né? Que a gente tem que ter esse sorriso de ser filho de Deus em cada momento do nosso dia. Não é só porque a gente vai à igreja. Não é só porque a gente está diante de alguém que a gente conhece e a gente precisa ser simpático. Não, é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Também, pessoas que não têm a sua identidade bem firmada, elas buscam se comparar com outras pessoas, e aí brota a inveja. Ai, fulano de tal tem isso, eu não tenho isso, aí fica querendo diminuir o outro. Isso é falta de uma identidade bem firmada. Quem tem uma identidade bem firmada, querido, não tem inveja. Quem tem uma identidade bem firmada em Cristo, não se compara com ninguém. Quem tem uma identidade bem firmada em Cristo, não se valida pelo que faz, mas por quem é. Quem tem uma identidade bem firmada, não se valida pelo que tem, mas pela própria identidade. É pela identidade. Sabe, quem está perto de mim sabe que eu falo isso com constância. Minha esposa, então, né, que convive comigo diariamente, escuta isso direto. Porque, queridos, eu sou muito tentado, por ser pastor, eu sou muito tentado a ser o que eu faço e não fazer o que eu sou. Eu sou muito tentado, porque as pessoas criam expectativas ao meu respeito. As pessoas chegam com expectativas de que eu tenho que fazer determinadas coisas. Uma vez alguém chegou para mim e disse: olha, pastor, eu acho que você deveria procurar o fulano de tal. Aí, querido, mas por quê? Porque o bom pastor, ele procura a ovelha perdida. Aí eu disse: é verdade, querido, é verdade. Mas eu tenho que te corrigir em dois aspectos. Primeiro, o bom pastor não sou eu. Eu não sou o bom pastor. O bom pastor é Cristo. Segundo, o bom pastor, ele foi buscar a ovelha perdida, mas ele não foi buscar o filho pródigo. Então, o filho pródigo, ele esperou voltar. E quando o filho pródigo voltou, ele o recebeu com muito amor, deu a ele novamente a identidade dele, né? Então, eu não vou fazer, não. Porque eu entendo que ele precisa passar por um processo, ele precisa voltar, ele precisa entender, né? Porque às vezes tem um crentezinho na igreja que acha que no mundo vai viver determinadas experiências. Foi o que o filho pródigo fez. Saiu da casa do pai, foi viver determinadas experiências, se quebrou todinho, mas graças a Deus ele teve para onde voltar, não teve? Então a igreja precisa ser esse ambiente para que as pessoas possam voltar sem se sentir julgadas. Isso aí é verdade. Então não me sinto pressionado, não. Nem um pouco. Nem um pouco. É diferente de uma ovelha perdida, é diferente de alguém que, poxa, ela estava ali, mas ela foi enganada por Satanás, ela foi ludibriada, ela foi seduzida, aí é diferente, aí o pastor tem que ir atrás mesmo, aí tem que ir atrás. Mas se a pessoa deliberadamente quis viver aquela vida de mundo, aquela vida de pecado, aí não. Identidade precede o comportamento. Quem sabe quem é, não negocia princípios. Mateus 4:3, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Me responde uma coisa: comer é pecado? Não. É legítimo comer? É. Você pode sair daqui sem culpa para um restaurante, comer uma picanha gordurosa. Você pode? Pode. Não tem problema nenhum. Isso não é pecado. Isso não é pecado. Mas eu quero te lembrar de uma coisa. No jejum, nós abrimos mão de coisas que são legítimas. Nós abrimos mão de coisas que são normais para a nossa vida. Alimento. E nós fazemos isso para que a nossa alma também tenha a mesma disposição, quando ela for tentada por Satanás, a descumprir o querer de Deus em coisas legítimas. Satanás chegou para Jesus e disse: se tu és o filho de Deus, tu pode transformar essa pedra em pão e comer.
Jesus respondeu como? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia que era propósito de Deus que ele fizesse aquele jejum de 40 dias. Então ele disse, embora seja legítimo comer, eu não vou comer, porque esse é o propósito do meu Pai. E o meu desejo é fazer o querer do Pai. Então, para nós, da mesma maneira, não importa, pode ser algo legítimo, mas se você percebe que esse algo legítimo não está no tempo, ou não foi conseguido pelos meios adequados, nós temos que entender que esse legítimo passou a ser ilegítimo. Vou te dar um exemplo melhor. Comer é algo legítimo, não é? É ou não é? Mas aí eu te pergunto, você pode chegar no restaurante, pedir uma picanha gordurosa, comer essa picanha e sair sem pagar? Mas comer é legítimo. Você pode fazer isso? Não. Porque a forma que você escolheu para fazer isso é ilegítima. Então, muitas vezes, nós temos coisas e somos tentados a fazer coisas que são legítimas. É legítimo. É legítimo você que é solteiro procurar alguém, conhecer alguém para futuramente casar? É legítimo? É ou não é? É. Mas a gente pode se relacionar com qualquer pessoa? Não. Então, se você é um rapaz, primeiro requisito, você vai procurar uma moça, né? Se você é uma moça, primeiro requisito, você vai procurar um rapaz. Primeiro. O segundo requisito, ela ama Jesus? Ou ele ama Jesus? Se a resposta for positiva, aí você vai ao terceiro requisito, né? Vai ao terceiro requisito. Qual é o terceiro requisito? Ele honra pai e mãe? Ela honra pai e mãe? Poxa, se passou também nesse quesito, honra pai e mãe, beleza, vá para o quarto passo, Poxa, essa pessoa, ela tem um perfil de alguém que possa me acompanhar na minha caminhada até o dia de Jesus voltar, ou até o dia de eu morrer? Se você achar que essa pessoa cumpre esses requisitos todos, case com ela, não precisa ficar embromando muito tempo não, casa com ela. Não precisa esperar fazer uma festa para todo mundo comer, beber e depois sair falando, não. Casa com ela. Tenha coragem. Depois o pessoal diz que eu sou o pastor casamenteiro. Eita, tem gente até querendo fazer minha estátua, botar de cabeça para baixo num copo d'água. Brincadeira. Então, querido, Satanás, ele tentou Jesus na autossuficiência. Ele disse para Jesus, se você é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Às vezes Satanás quer nos dizer isso também. Rapaz, tu pode fazer isso só, sem Deus. Uma bobagem dessa aí, tem nada a ver. Você pode fazer. Você não precisa de Deus para fazer isso. Nós precisamos de Deus para fazer tudo. Nós precisamos de Deus para acordar, para dormir. Nós precisamos de Deus para comer, nós precisamos de Deus para respirar. Na verdade, é Ele que sustenta a nossa vida, é Ele que sustenta. Até o dia dele querer nos recolher, até o dia dele dizer, tá bom, já passou aí teu tempo de prova, passou teu tempo de luta, agora vem para a igreja triunfante, né? Então a igreja que nós estamos agora é a igreja militante, é a igreja de lutas, mas no dia que Jesus nos recolher aos céus, aí nós estaremos ainda na igreja, mas na igreja triunfante, a igreja que não tem mais lutas. Aquele que já morreu em Cristo não tem mais lutas a travar, ele já fez o que tinha que fazer, mas nós que permanecemos aqui temos lutas a travar. Essas lutas dizem respeito à nossa santidade, a viver uma vida de santidade, a viver uma vida que agrade a Deus. Mas essas lutas, elas também são representadas pelo dever que nós temos de pregar o Evangelho a toda criatura, e especialmente pregar com as nossas atitudes, especialmente. Não quero desmerecer pregações eloquentes, né? Eu mesmo procuro ser muito cuidadoso com o que eu falo aqui, não quero de forma nenhuma desmerecer isso, mas é chegado o tempo que nós não podemos mais só pregar com palavras,
nós precisamos pregar com atitudes. Aquilo que nós falamos no púlpito, aquilo que nós pregamos nas redes sociais, precisa ser prática nas nossas vidas. Jesus tinha autoridade quando falava, porque ele vivia o que falava. Nós precisamos viver o que falamos, nós precisamos viver o que acreditamos, nós precisamos viver a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. A tentação muitas vezes se disfarça de necessidade legítima, de suprimento, de alívio, de resposta imediata, de solução fácil. Mas o problema não é o pão, o problema é o tempo e o caminho que nós utilizamos para isso. Tomamos atalhos financeiros, vocês estão vendo aí esse escândalo horrível do Banco Master, e o pior é ver nome de crente envolvido nisso. Isso é o pior, porque isso se espera de ímpio, nunca de filho de Deus, nunca de filho de Deus. Isso aparece quando nós burlamos princípios éticos. Nós precisamos ser muito vigilantes à ética, a vivermos dentro de uma ética cristã, não uma ética secular, mas uma ética cristã. Hoje as pessoas batem muito no cristianismo, nos chamam de preconceituosos, de radicais, de misóginos, nos chamam de retrógrados. Mas, queridos, a nossa ética é a ética de Cristo. Nós não temos que provar nada para ninguém, nada. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Só existe uma pessoa para a qual prestaremos contas: Jesus Cristo, quando estivermos com Ele no céu. Aí nós prestaremos contas com Ele, com certeza. E é para Ele que nós vivemos. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deus não nos sustenta apenas com provisão, Ele nos sustenta com dependência. Amém? Ele nos sustenta com dependência. Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí eu quero falar rapidamente aqui para finalizarmos sobre quem você não é e depois quem você é, tá bom? Primeiro nós falaremos do cristão fraco na palavra. É aquele cristão que vem para o culto, ele se emociona, ele chora, ele levanta as mãos, ele grita, ele se ajoelha. Mas se você perguntar se ele lê a Bíblia, ele diz o quê? Ele chora, ele cai, ele ora em línguas, checa lá, manai, aleluia. Mas aí se você disser: querido, em que livro está escrito? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele diz: eu não sei, mas eu acho que é em Provérbios. Não, esse tipo de crente aqui ninguém é. Mas o crente fraco na palavra, ele confunde a voz de Deus com emoção. O crente fraco na palavra, ele cai facilmente em enganos espirituais. Sabe por quê? Porque não tem a palavra gravada no seu coração. É por isso. O crente fraco na palavra, ele vive vulnerável às mentiras do inimigo. Por quê? Porque não tem a verdade de Deus gravada no seu coração. Eu já falei para vocês, falei hoje inclusive, sobre Tiago 1,2. Por que é que eu decorei? Eu decorei Tiago 1,2 porque eu necessito de Tiago 1,2. Eu preciso de Tiago 1,2 para me fortalecer no momento da dificuldade. Porque eu também era tentado a achar que se eu estava passando por alguma dificuldade, é porque eu desobedeci a Deus em alguma coisa, que teve alguma coisa que eu desobedeci a Deus, e aí eu dei uma brecha para Satanás, e agora Satanás está fazendo isso comigo. Aí eu ficava oprimido, eu ficava mal, me sentindo culpado, derrotado, enfraquecido, até o dia que eu descobri que não tem nada a ver com isso. Nós não pecamos, não é para não darmos brecha a Satanás e Satanás ter legalidade na nossa vida. A gente precisa superar isso, pessoal. Isso é leitinho, viu?
Isso é leitinho. É como a gente chega com uma criancinha, né? Aqui e acolá tem um pai que diz isso: menino, olha, o pastor está aí, vai brigar contigo, viu? Eu já vou avisando para vocês, se algum de vocês fizer isso comigo, eu rebato na hora. Não vou não, querido, não vou brigar com você não, que o pastor não briga com ovelha, tá certo? Depois eu converso com seu papai e com sua mamãe. Então, às vezes, quando a pessoa é criança, a gente quer educar a criança na base do medo, né? Aí tem um bocado de crente com medo de Satanás. Crente tem que ter medo de Satanás? Não. Crente precisa ter medo de Satanás para não pecar? Não. E precisa. Crente imaturo. Crente imaturo precisa disso para viver uma vida de ética, porque ele é imaturo. Mas um crente maduro precisa de medo para se manter ético? Não. Crente maduro precisa de identidade. E identidade nós temos, porque a nossa identidade é Cristo. Ele é a nossa identidade. Então nós não pecamos porque nós somos filhos de Deus. Nós não queremos flertar com a tentação porque nós queremos glorificar a Deus. Porque nós não queremos nem chegar perto de algo que faça nos entristecer o coração de Deus. Então eu quero a distância da tentação. Para que eu vou me colocar numa situação de tentação? E vai que naquela hora eu não estou vigilante e eu acabo pecando e isso não glorifica a Deus. Não, minha vida eu entreguei ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Então é por isso que nós nos afastamos do pecado. Não é porque a gente está com medo de Satanás, não. Satanás é um derrotado. Você crê nisso? Aqui acolá o pessoal pede: crente, bota Satanás debaixo dos teus pés. Bora, pisa na cabeça de Satanás. Não tem, às vezes o pessoal não manda a gente fazer isso. Faça, não tem problema não. Mas isso é leitinho. Isso é leitinho. Está na hora da gente comer comida sólida. Está na hora de você pegar uma carnezinha de terceira e mastigar mesmo. Está na hora. Chegou. Já passou o tempo de crente que fica esperando sentir alguma coisa. Nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos. Mas para crer verdadeiramente, para crermos na verdade, nós precisamos conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Onde é que está a verdade? Está na palavra de Deus. Então nós temos que ser cristãos fortes. O cristão forte, ele discerne a voz de Deus com clareza. Sabe por que ele é com clareza? Porque ele tem vários versículos decorados no coração dele. É por isso. Não é porque ele, estou me tremendo todo. Eita, Deus falou comigo. Não, querido. Não é assim não. É porque ele tem a palavra de Deus gravada no coração. Sabe, me trouxe muita alegria o Magno Alves aqui, porque tudo o que ele falava aqui de cima era nada mais, nada menos que a palavra de Deus. Só isso. Uma pregação profundamente simples, mas poderosíssima. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos nos fortalecer na palavra de Deus. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Nós precisamos gravar a palavra de Deus no nosso coração, para que essa palavra nos oriente, para que essa palavra nos sustente no dia mau. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós seremos facilmente enganados pelos provérbios que não estão na Bíblia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Não está na Bíblia isso não, querido. Está não. A Bíblia nos fala de perseverança, mas perseverança não tem nada a ver com insistência, não. Isso é insistência só. Cristão forte reconhece o erro e o engano rapidamente, porque conhece a verdade. O cristão forte resiste às mentiras de Satanás, respondendo a ela com está escrito. Então Satanás vem com provações, vem com tentações sobre mim. Eu já disse para vocês, Deus não nos tenta. O que é que nos tenta? Os maus desejos do nosso coração, é isso que nos tenta. Então Satanás se aproveita do mau desejo do nosso coração,
potencializa essa luta, essa tentação. E aí o que é que a gente vai fazer? Satanás está aqui falando no ouvido da gente, né? E aí a gente vai e diz: mas está escrito, tem de motivo de grande alegria se passares por provações. Eu passarei por essa provação perseverando em obediência a Deus, e ao final eu serei mais maduro e eu serei mais íntegro do que quando eu comecei. É assim que nós travamos as nossas lutas. Amém? Vamos ficar de pé. Quem está cheio da palavra não reage por impulso, responde com convicção. A palavra nos capacita a vencer as tentações, tá certo? Não há nenhuma tentação que nós não possamos vencer, amém? Eu acho que você não está acreditando bem nisso, não. Não há nenhuma tentação que nós não possamos vencer, amém? E por quê? Por quê? Que não tem nenhuma tentação que nós não possamos vencer, porque Cristo venceu todas as tentações no nosso lugar, e a nossa identidade é Cristo, aleluia. Quero fazer um convite a você que está aqui e ainda não entregou sua vida a Jesus. Quero te convidar a fazer isso hoje, e basta levantar sua mão. Você só precisa levantar sua mão e dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, queridos, por fé. É por fé, não pelo que nós sentimos. Você não precisa sentir nada. Eu tenho certeza que Satanás nesse momento pode estar aí no seu ouvido dizendo: não vai não, tu não está preparado ainda não. Não vai não, tu está com vontade de pecar ainda hoje. Não vai não, tu não já tinha feito planos de fazer tal coisa mais tarde. Não vai agora não, deixa para ir depois. Querido, repreenda esse pensamento. Repreenda esse pensamento. Esse pensamento não é seu, esse pensamento não é do céu. O pensamento que vem do céu é este: se você com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você será salvo. Amém? Você recebe isso? Há alguém aqui que precisa entregar sua vida a Jesus? Só levante sua mão se tiver alguém que precisa entregar sua vida a Jesus. Amém. Crendo que todos já entregaram suas vidas a Jesus, eu quero finalizar esse momento dizendo algo para você. Você é amado por Deus, não importa o que esteja acontecendo. Você é amado por Deus. Você não foi esquecido por Deus. Não importa que provação você esteja vivendo, não importa em que deserto você esteja, Deus não esqueceu de você. Você não está só nesse deserto. Ele está contigo. Ele pode estar em silêncio, porque Ele está permitindo que você viva isso, para que você tenha a sua alma aperfeiçoada. Mas Ele está contigo. E deixa eu te dizer outra coisa mais maravilhosa ainda: não tema essa luta, porque Cristo já venceu no seu lugar. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Levante agora a sua mão direita. Que o amor do Pai, que a graça infinita do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo prevaleça sobre a vida de vocês. Que Deus os abençoe e até o próximo domingo.